últimas. Acho que o Bruno voltou. Bruno, você está ouvindo a nossa conversa? Voltei. Tudo bem? Boa tarde. Escuto vocês perfeitamente. Boa tarde a todos. Bom, não sei se vocês pegaram o começo da minha participação ou não pegou nada, né? Não, zero. Não, para dizer que, assim, não só eu, mas o André Hernan, enfim, o pessoal que cuida do mercado da bola no All Sport, a gente tem acompanhado essa situação do Neymar e quase que de forma exclusiva a gente foi trazendo ponto a ponto do presente e do futuro do Neymar. No dia 6 de novembro, a gente trouxe informação de forma exclusiva que Al Hilal e Neymar sentariam para conversar em janeiro sobre uma eventual rescisão amigável de contrato. No mês seguinte, em dezembro, reforcei a ideia que o Neymar não seria inscrito na Liga Saudita. Não diria que é por falta de comprometimento, mas por falta de garantias físicas e também técnicas, por que não? E ontem o Jorge Jesus, e vocês passaram esse vídeo há pouco tempo agora aí, confirma exatamente isso. O Jesus não confia 100% no Neymar fisicamente e, paralelamente a isso, não quer tirar e não vai tirar nenhum dos 8 estrangeiros acima de 21 anos, mesmo agora com a lesão de um mês de parada do Mitrovic. Ou seja, o futuro do Neymar passa claramente, e aqui sendo até justo e dando crédito ao Globoesporte.com, que publicou hoje uma entrevista com o Jorge Jesus lá em Riad. Na visão do Jorge Jesus, se o Neymar quiser permanecer os últimos 6 meses de contrato para jogar a Champions League Asiática e o Mundial de Clubes, o Jorge Jesus aceita, o Al Hilal aceita, porque já ia ter que pagar esse contrato na mesma. Eu ficaria muito surpreso, conversando com pessoas de dentro do Al Hilal, pessoas próximas ao Neymar, esse cenário de permanecer lá, só treinando, fazendo um jogo a cada, 15, 20 ou 30 dias, pensando somente na Liga dos Campeões Asiática, não faz o menor sentido para o jogador com a exigência que o Neymar quer para voltar à seleção brasileira e estar disponível para o Dorival ou para outro treinador na Copa do Mundo de 2026. Então, o cenário é muito claro, e publiquei isso ontem também no All Sport. O Al Hilal quer a rescisão, o Neymar quer a rescisão. Só que ninguém concretamente tomou o primeiro passo. Ninguém pediu uma reunião concreta. O que tem é conversa de bastidor, eu quero aquilo, eu posso aquilo, eu penso nisso, eu penso naquilo. Mas ninguém chegou com um projeto. Quando eu falo projeto ninguém chegou com um papel escrito. Olha, eu quero a rescisão, eu abro mão de X, vocês me dão Y. O Fundo Soberano, que é dono de mais de 70% do Al Hilal, também não entregou para o Neymar nenhum planejamento. Olha, vai embora agora, eu te pago até tal dia, eu te pago aquilo. Ou seja, isso não foi desenhado. Só como o Neymar percebeu que ele está fora dos planos do Jorge Jesus, e isso foi oficialmente público ontem, o Neymar tem se mexido nos bastidores. As portas abertas no Santos, as portas abertas no Inter Miami. A informação que surgiu nos Estados Unidos, e eu pude depois confirmar, o Chicago Fire é também uma opção, só que o Neymar não vê com bons olhos esse clube propriamente. Se for para jogar no futebol dos Estados Unidos, ele prefere o Inter Miami. E depois existe sim a possibilidade de Flamengo. Eu sei que o assunto não é esse ainda, mas assim que ontem eu publico a informação de que os dois lados querem a rescisão e ninguém dá o primeiro passo, e eu tenho acompanhado essa história já mês a mês, dia a dia, assim que eu publico essa informação, uma pessoa de dentro do Al Hilal me procura porque viu o meu texto e falou: Bruno, não desconsidere o Flamengo. Porque no meu texto eu dizia o Santos, o desejo antigo do Neymar, o Inter Miami, o Chicago Fire, ou seja, eu citei 3 clubes e no meu primeiro texto eu falei que o Flamengo, apesar de ter o carinho de Neymar, não seria uma opção, ou não era ali uma grande opção, porque o Santos no Brasil era a prioridade. Uma pessoa da equipe técnica, da comissão técnica do Jorge Jesus falou: Bruno, o Neymar aqui dentro fala bastante do Flamengo. Bruno. Munido dessa informação, eu procurei uma pessoa da atual diretoria do Flamengo que falou: sim, é uma possibilidade. Se o Neymar ficar livre, porque o Flamengo não vai se mexer, é impossível. Em relação ao Hilal, claro. Agora, se o Neymar ficar livre, o Flamengo vai sim desenhar uma ideia, um projeto, uma proposta, e depois fica evidentemente nas mãos do Neymar definir o futuro. Ô Bruno, são operações diferentes. Eu conversei com o Flamengo hoje de manhã.
vou dar a minha versão, evidentemente respeitando a apuração de todo mundo. Eu digo taxativamente, o Flamengo não vai fazer projeto para o Neymar. Não vai por uma decisão presidência / Boto. Não vai fazer. Claro, pode acontecer, a gente está falando de um futebol que é um ser vivo. O Bruno tem uma apuração de dentro do Al-Hilal e conversou com gente do Flamengo. Eu diria que na cúpula do Flamengo, enquanto o Neymar não fizer 10, 12, 15 partidas consecutivas em bom nível físico, o Flamengo não vai fazer proposta para o Neymar. E vai ao encontro do que o Boto disse lá atrás. O Bruno conhece bem o Boto. O Bruno está ali no Seixal, do lado do CT do Benfica, né? Pertinho. Do lado do CT do Durante Benfica. muito tempo convivi com o Boto ali. Então, assim, o Boto está falando de outro tipo de estrutura de contratação. Mas vamos lá. Eu não acredito, pela minha apuração, que o Flamengo vá no Boto. O detalhe importante, eu falei de 20 partidas em 2 anos. No Al-Hilal, o Neymar jogou 7. É assustador. E toda a história, né, tem várias pontas, então é ótimo que a gente tenha aqui no programa várias linhas de apuração, porque é assim que funciona. Hernan? Lu, assim, para fechar esse pacote de bastidores aí que o Bruno está trazendo muito bem para a gente, o PVC também trazendo uma outra apuração, eu conversei com pessoas do Neymar, as pessoas que trabalham com ele no dia a dia. E assim, o Neymar está muito tranquilo em relação ao futuro dele. O foco dele é Copa do Mundo 2026. Ele quer estar bem fisicamente para a Copa. Mas isso quer dizer que ele não está nem aí para o Al-Hilal? Não é verdade. Ele segue trabalhando, segue treinando e respeitando as decisões do Jorge Jesus. O Neymar e o Jorge Jesus têm uma relação muito boa. Então, assim, as decisões são respeitadas pelo Neymar. O foco dele está em estar bem para 2026. Sobre Chicago, sobre Inter Miami, sobre Santos... a resposta que eu tive foi, o Neymar está em paz, está seguindo o projeto da vida dele. Não me pareceu algo do tipo, o Neymar vai chamar o Al-Hilal, vai chamar o Fundo Soberano e pedir a rescisão. Não vai partir do Neymar. O Bruno trouxe muito bem, foi muito certeiro na informação. Nenhum dos lados já se apresentou para falar, vamos conversar sobre rescisão? A tendência é que ele fique, cumpra seu contrato e aí depois ele define o futuro. Pelo menos é o que a gente tem de apuração agora. Até porque não é uma questão só esportiva, né? Tem uma questão financeira também, Bruno. Porque tem o Neymar não quer rasgar dinheiro, ele tem dinheiro. Diga, Bruno. O que o Hernan trouxe vai ao encontro do que disse o PVC e, no fundo, a gente pode ter basicamente a mesma linha de apuração. Quando eu digo que o Flamengo projeta oferecer algo para o Neymar livre, o Neymar livre pode ser o Neymar livre depois do Mundial de Clubes no meio do ano, tendo feito os tais 10, 15, 12 jogos que o PVC disse. E o Flamengo pode perceber que em junho o Neymar entregou nos treinos no Al-Hilal, participou bem dos jogos da Champions Asiática e fez o Mundial de Clubes de alto nível, num cenário hipotético, evidentemente. Aí o Flamengo também surgiria. Eu não tenho a linha exata de tempo, se é hoje, se é amanhã, se é janeiro ou se é junho. O que eu ouvi e confio, e também respeito 100% o que o PVC traz, é que o Flamengo se mexeria se visse o Neymar livre. E isso para mim vale, pelo que eu entendi, em janeiro, como pode valer muito ainda mais, corroborando a informação do PVC, para junho e julho. Eu quero trazer a Mili também para essa conversa, porque a gente está aqui especulando sobre isso. Especulando não, né? Trazendo informações, trazendo apuração sobre o futuro do Neymar. Mas antes de chegar no futuro, tem o presente. E o presente é a realidade. Me parece que o Jorge Jesus, apesar de ter sido uma declaração forte, é uma declaração muito realista, Mili, de um jogador que não está jogando. Como é que você vê essa situação? O Neymar não está jogando, né? O Neymar está vindo de contusões, enfim. A gente sabe a história do Neymar e por que ele não está jogando. Sabe também do que ele é capaz, né? Não fica todo mundo esperando a hora que o Neymar vai voltar. Se uma hora ele vai voltar. Eu acho que está todo mundo querendo a mesma coisa do Neymar, inclusive ele, né? Eu fiquei curiosa porque se ninguém quer falar de separação, tem casais que estão juntos há 40 anos que ninguém consegue falar de separação, né? Será que existe uma chance de eles continuarem? Quais seriam essas chances? Eu acho que a chance é a Champions League, da Ásia. Que é ele jogar... Você não rescinde o contrato, Mili. E ele inscreve, como ele disse para o Caio Mota hoje cedo,
que ele inscreve na Champions League e não no Campeonato Saudita, pelo que o Bruno explicou agora. Porque o Campeonato Saudita exige dele um nível de competitividade hoje, quarta, domingo, que a Champions League é mais espaçada. Então ele joga a Champions League e se recupera para o Mundial. Mas assim, é louco que você tem. A gente está falando de um jogador que jogou 7 partidas pelo Al-Hilal. Sim. De competição. Tem 2 pontos aí dessa questão que a Miri colocou pra gente, que é o seguinte. Primeiro, o fundo soberano é dono de boa parte do Al-Hilal e eles querem muito o Neymar por causa da propaganda da Copa do Mundo. Grife. Que vai acontecer lá. Querem esse tipo de jogador. Ponto 1. Ponto 2. Uma renovação de contrato tem que ver, e aí vai ser uma análise muito do Al-Hilal e do fundo, se vale a pena renovar o contrato por mais do que ele está recebendo hoje. Fora a grana que eles gastaram. Então, acho que a questão financeira pega muito para uma renovação de contrato. Obviamente, vendo também que existe uma pontinha de possibilidade pelo fato do Neymar ser uma grande estrela mundial e os caras quererem promover a Copa. Não é só uma questão esportiva, né? É uma questão de business, de marketing também. Ô Bruno, você vê essa possibilidade de uma renovação de contrato? Ou seja, a gente estava falando aqui inicialmente de uma possível rescisão antes do tempo, antes do meio do ano. Será que esse casamento pode perdurar por mais tempo? E aí eu queria te perguntar ainda sobre essa questão do Flamengo, que você e PVC já trouxeram aqui. O Flamengo está com uma política muito mais cautelosa nesse mercado da bola e ainda que o Neymar esteja livre no mercado no meio do ano, não é uma operação simples, né? Envolve muita coisa, envolve muito dinheiro. De que forma que o Flamengo poderia viabilizar isso se essa possibilidade é viável de o Neymar chegar no Flamengo no meio do ano ou quando ele estiver livre no mercado? Sobre uma eventual renovação no Al-Hilal, eu não vou dizer que é impossível, porque o futebol já nos provou várias vezes que tudo é possível. Mas diria que hoje é improvável ou muito improvável a renovação. Porque não é só o Jorge Jesus que não tem mais interesse no Neymar, olhando, claro, para a Liga Saudita. O fundo soberano, se pudesse, também já teria rescindido o contrato do Neymar. A questão é que tem muito dinheiro envolvido. E por mais que os sauditas tenham dinheiro ou nada em dinheiro, não vão colocar 80 milhões de euros para o lixo, porque é mais ou menos 80 milhões de euros que o Neymar teria que receber entre contrato desportivo, de imagem, patrocinadores, para ir embora agora. 80 milhões de euros são 80 milhões de euros até para quem nada em dinheiro. Então, e o dinheiro que eles projetam que vão ficar terão livres para depois, e a comunicação social internacional tem batido muito nisso, esse dinheiro está separado para o Salah. Ou seja, o Neymar não conta mais para Jorge Jesus agora, não vai contar depois, também para o fundo, porque fundo e Al-Hilal, os dois querem o Salah como maior figura do Al-Hilal para a próxima temporada. Isso é não muito conseguiriam coexistir Neymar e Salah. E não só o Salah. A informação que eu tenho é que para o próximo ano, no caso, a próxima temporada, tentando já incluir no Mundial de Clubes, mas vai ser complicado, podem cobrar e perceber. Não é o Salah, eles querem o Van Dijk também. Ou seja, o Al-Hilal vai investir pesadíssimo para a próxima temporada. O Salah é o substituto do Neymar, por N motivos, dentro e fora de campo. E o Van Dijk é outra figura pedida pelo Jorge Jesus e subscrita pelo fundo. Então é uma coisa muito... E respondendo diretamente à primeira pergunta, a renovação, eu só não digo que é impossível, porque é isso, o futebol tudo é possível, ainda mais o mercado da bola, o que é verdade hoje é mentira amanhã e vice-versa. Mas a renovação não passa pela cabeça de ninguém nesse momento, até mesmo do próprio Neymar, que já pensa em outros voos. Sobre o Flamengo, seja agora em janeiro ou depois em junho, vai depender 99% do Neymar e 1% ou do Santos ou do Flamengo, pensando no futebol brasileiro. Porque quem vai decidir, a bola está toda na mão do Neymar. Ele que vai ter que reduzir o salário, ele que vai ter que reduzir as exigências, ele que vai ter que pensar a questão dos patrocinadores, vai ter que abrir mão ou não. Acredito eu que, financeiramente falando, Santos e Flamengo, se desenharem um projeto minimamente decente financeiro, cabe ao Neymar depois aceitar ou não. O Neymar sabe que para voltar para o Brasil, ele vai ter que ganhar, claro, vai ser o maior salário do Brasil? Com certeza. Mas muito, muito distante daquilo que ele ganha hoje na Arábia Saudita ou que ganhava antes no PSG e no Barcelona. Deixa eu só valorizar uma coisa que o Bruno falou, que a parte do Van Dijk que você disse, Bruno, o Salah é fabulosa essa informação. Eu não tinha raciocinado nesse sentido. O Salah, primeiro, ele joga. Ele tem 18 gols e 13 assistências no campeonato inglês, em 20 jogos.
Segundo, ele é o maior jogador muçulmano do planeta. Então não tem um embaixador muçulmano para a Copa da E vai Arábia ficar Saudita. livre em junho. Exato, já disse que vai embora do Liverpool. E outra, você estava no Mundial de 2019, não estava? Quando o Liverpool entra em campo, na semifinal, contra o Monterrey, cara, era um fascínio pelo Salah. Porque era a população, era a torcida do Egito que foi para a Arábia Saudita e era a torcida saudita no estádio torcendo para o Salah. Veja, não era torcendo para o Liverpool, era torcendo para o Salah. E que tem muito egípcio que vai para os Emirados, vai para o Catar para trabalhar. Então faz todo sentido, né? Tem um componente aí a mais. Bruno, muito obrigada por estar aqui com a gente no De Primeira hoje, viu? Acrescentando muito aqui, trazendo informação de primeira mesmo, honrando o nome do programa. Obrigada. Volte mais vezes, amigo. Valeu, Luísa, Mili, PVC, Hernan. Bom programa para vocês aí. Beijo, abraço. Bom fim de semana. Vamos ao bairro alto. Ó, Bruno, diretamente de Portugal, hein? Sempre informadíssimo, do Bruno Douro. Andrade. O Douro é no Porto. A gente vai pro... O que vocês estão fofocando aí? Não, eu falei, vai pro bairro alto, ele falou pro Douro. O Douro é no Porto. O bairro alto é em Lisboa. O Bruno mora no Seixal, que é do outro lado da ponte Vasco da Gama. Do outro lado do Tejo. Bom, deu vontade aqui de voltar para Portugal, hein? Gente, vamos pro break rapidinho aqui no YouTube. Vocês ficam aqui com a gente. Tem enquete sobre o Neymar e já voltamos 2 minutinhos. Deu vontade de tomar